pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e hoje vou explicar para vocês como resolver os exercícios da semana 1 do PET 1 de matemática. Então vamos começar lendo o enunciado da questão 1. Ele diz assim: em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários, um jogo no próprio campo e outro no campo da equipe adversária. Para cada partida ganha, adicionam-se 2 pontos, e para cada partida perdida, menos 1. Em caso de empate, a pontuação não se altera. Veja a tabela a seguir com os resultados dos jogos disputados. Então, o PET traz uma tabelinha para a gente, onde mostra as 4 equipes, A, B, C e D, e o que aconteceu em cada uma das 6 rodadas, qual time que ganhou, quais partidas que foram empatadas, traz essa tabelinha com todos os resultados. Aí vem a questão A, o item A. Qual a pontuação de cada equipe? Como que vocês podem resolver esse exercício? Vocês podem montar uma tabelinha igual essa que eu coloquei aí. Então, em cada linha a gente tem uma equipe e em cada coluna uma rodada. E no final uma coluna com o total. Então, eu montei aí o que aconteceu com a equipe B, para ficar como exemplo para vocês. Então, na primeira rodada, a equipe B empatou. Então, ficou com 0 pontos. Na segunda rodada, ganhou. Então, ganhou 2 pontos. Na terceira rodada, a equipe B também ganhou o jogo. Então, somou mais 2 pontos. Na quarta rodada, a equipe B empatou de novo. Na quinta rodada, perdeu. Então, perdeu 1 ponto. E na sexta rodada, perdeu de novo. Então, perdeu mais 1 ponto. Qual que é o total dessa equipe? Eu vou somar os valores que eu tenho na linha da equipe B. Então, vai ficar 0 mais 2, 2, mais 2, 4, mais 0, 4, menos 1, 3, menos 1, 2. Então, o total de pontos obtidos pela equipe B nesse campeonato foi 2 pontos. Vocês vão preencher essa tabela, para as outras equipes também vão preencher as 4 linhas, e no final vão ter a pontuação total de cada equipe. O item A é só isso, muito tranquilo. Item B. Escreva as equipes em ordem da primeira para a última colocada. Depois que vocês tiverem preenchido a tabela do item A, resolver essa questão do item B é muito simples. Só você olhar qual que vai ser o primeiro colocado. O que tiver o maior total de pontos. O segundo, o que tiver o segundo maior total de pontos. Então, esse item B é bem tranquilo de fazer depois que vocês tiverem preenchido a tabela do item A. Questão 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguir e responda por eles. Então, a gente vai ter que ler o que o Felipe e o que a Rosa estão falando e depois responder a pergunta que é feita por eles no diálogo. Então, olha só, o balãozinho do Felipe, o que ele está falando? Rosa, quais os 2 números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10? Aí ele perguntou isso para a Rosa, vamos ver se a gente consegue responder. Então, eu tenho 2 números inteiros que, quando somados, dão menos 7. E quando eu multiplico os 2, porque o produto, né, é o resultado da multiplicação, então, quando eu multiplico os 2, tem que dar mais 10. Como que eu vou descobrir esses números? Eu vou ter que adivinhar? Não. Vamos pensar comigo, olha. Eu sei que o produto desses 2 números é mais 10. Quais que são os números inteiros que, quando eu multiplico, dá mais 10? Coloquei aí no cantinho, olha. 1 vezes 10 dá mais 10, não dá? Sim. Menos 1 vezes menos 10 também dá mais 10. 2 vezes 5 igual a mais 10. E menos 2 vezes menos 5 também é igual a mais 10. Só temos essas 4 possibilidades. Então, já ficou bem mais fácil da gente descobrir quais que são esses números. Só que a gente tem uma segunda condição. A soma desses números tem que dar menos 7. Então, vamos voltar na nossa primeira possibilidade. 1 mais 10 dá menos 7? Não. Então, já posso eliminar essa possibilidade. Os números que eu estou procurando não serão 1 e 10. Segunda possibilidade.
Menos 1 mais menos 10 dá menos 7? Não, dá menos 11. Então, menos 1 e menos 10 também não são os números que eu estou procurando. Então, vocês vão fazer isso com as duas outras possibilidades que sobraram aí. E o que a Rosa está falando? A Rosa fala assim, olha, vou pensar. Enquanto isso, me responda. Quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12? Então, para descobrir os números da Rosa, o processo é idêntico, é a mesma coisa que vocês terão que fazer. Pensem no produto primeiro. Quais dois números inteiros cujo produto dá menos 12? Aí vocês vão encontrar algumas possibilidades. Depois, entre essas possibilidades, é só vocês irem testando a soma, porque a soma desses dois números, nesse caso, tem que dar 1, certinho? Agora, o exercício 2, ele tem o item A. Olha o que é dito nesse item. Variação de temperatura é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja menos 1,8 graus Celsius e a variação de temperatura nesse dia tenha sido 39,5 graus Celsius, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, o que esse exercício me deu? Ele falou que nessa região a temperatura mínima em um determinado dia é menos 1,8 graus Celsius. E ele também me falou que a variação de temperatura, o que é a variação? É a diferença entre a menor temperatura e a maior. Então, a variação de temperatura nesse dia foi de 39,5 graus Celsius. E o exercício quer saber qual que é a temperatura máxima, qual que foi a maior temperatura nesse dia. Para descobrir esse valor, vocês podem somar a menor temperatura com a variação. Então, o que vai ser a maior temperatura? Vai ser menos 1,8 graus Celsius mais 39,5 graus Celsius. Essa conta vai te dar o valor da maior temperatura, da temperatura máxima nesse dia. Agora, vamos resolver o exercício 2, item B. O que ele diz? Ele diz que Paula gastou 35%, ou seja, 0,35 do seu salário com lazer, e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Então, para resolver esse exercício, a gente pode comparar duas frações. Então, a primeira a gente já tem aí no enunciado, que é 13,25 avos, e a segunda, a gente não pode escrever 35% como 35 sobre 100. Então, a gente vai comparar essas duas frações. Só que a gente ainda tem um problema. Para comparar frações, eu preciso que as duas tenham o mesmo denominador. Então, eu preciso encontrar uma fração equivalente a 13,25 avos que tenha como denominador o número 100. Para chegar em 100, eu tenho que multiplicar 25 por quanto? Por 4, não é? Então, eu posso multiplicar 13 por 4, que eu vou descobrir uma fração equivalente a 13,25 avos, que tenha como denominador o 100. Depois que eu conseguir encontrar essa fração, eu posso comparar ela com 35 sobre 100. E aí, eu vou olhar qual que é maior. Se 35 sobre 100 for a maior fração, eu posso concluir que Paula gastou uma parte maior do seu salário com lazer. Caso contrário, isso significa que Paula gastou uma quantidade maior do seu salário com as contas do mês. Então, é só isso. Eu tenho que encontrar a fração equivalente a 13,25 avos, que tenha 100 como denominador, e depois comparar as duas frações. Certinho? Exercício 2, item C. O que ele diz? Água é fundamental para a hidratação não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo do seu peso diariamente. Sendo assim,
Qual a quantidade diária mínima de água um cão que pesa 16,7 quilos precisa ingerir? Então, como que a gente pode resolver esse exercício? Vamos pensar. O exercício fala que o mínimo de água que o cão precisa ingerir por meio quilo é 25 ml. Então, se para cada meio quilo ele precisa de 25 ml, isso significa que para cada 1 quilo ele precisa ingerir 50 ml. Certo até aqui? Só que esse cão pesa 16,7 quilos. Se ele precisa ingerir 50 ml para cada quilo, quantos ml que ele vai precisar ingerir para 16,7 quilos? Qual conta que vocês terão que fazer? É bem tranquilo esse exercício, não vou falar qual operação vocês devem resolver, vocês vão pensar um pouquinho. Se ficarem com dúvida, podem falar, podem escrever aí no comentário que eu ajudo vocês. Então é isso, gente. São essas as atividades da primeira semana. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Eu não resolvi o exercício porque eu acho que não é essa a ideia. A ideia é ajudar vocês a clarear, explicar um pouquinho qual que é o procedimento para resolver cada exercício e não pegar e resolver e entregar eles prontos para vocês. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado então. Um abraço e até semana que vem.